Bom, e agora a gente vai falar sobre um bioinsumo da Embrapa que já é usado em milho para combater o estresse hídrico nas plantas. O Auras é uma tecnologia resultante de mais de 12 anos de pesquisa em parceria da Embrapa Meio Ambiente com a NOAA Ciência e Tecnologia Agrícola e não tem concorrentes registrados no Ministério da Agricultura. O bioinsumo é capaz de reduzir os efeitos causados pelas estiagens prolongadas, minimizando os riscos e expressando o potencial das lavouras. A gente vai falar agora ao vivo com o pesquisador da Embrapa, o Itamar Soares de Mello. Oi, Itamar, bom dia para você, bem-vindo aqui à nossa edição do Bem da Terra. Muito importante ter aí toda a ciência, a pesquisa da Embrapa, chancelada aí com outras parcerias e entidades também, mostrando resultados de um trabalho de 12 anos e agora na prática de fato. Como é que vocês chegaram a essa tecnologia e nos traga, assim, um panorama desses principais resultados a campo? Bom dia novamente. Bom dia, um prazer falar de estar ao vivo com vocês e falar desse produto, né? É um produto à base de um micro-organismo, de uma bactéria, que está na natureza, está nessas regiões, associada com algumas plantas tolerantes à seca, né, da caatinga, né? O trabalho foi iniciado, como você falou, há mais de 12 anos, né? A insistência foi muito grande para selecionar uma boa estirpe, uma boa cepa capaz de colonizar o sistema radicular de várias espécies agrícolas importantes, como milho e soja. E em todos os experimentos, essa bactéria se destacou por ela hidratar bem o sistema radicular em condições de seca. Essa bactéria também produz um hormônio de crescimento vegetal que, sob condições de estresse, ela melhora o desenvolvimento da planta, justamente o contrário que acontece com as plantas, que em condições de estresse hídrico, a planta diminui sua produção de hormônio vegetal, se desenvolvendo muito menos nessas condições. A bactéria, portanto, nessas condições, e justamente sob condições de estresse, ela produz essa mucilagem que hidrata a raiz e o hormônio de crescimento vegetal em condições de seca, fazendo com que a planta, né, ela não se define, ela não morra em pequenos veranicos. É um milagre dessa bactéria. É o primeiro produto lançado no Brasil, né, que está revolucionando a agricultura em algumas regiões, não só semiáridas, mas a região central do Brasil, né, no cultivo da soja e de milho atualmente. Ela foi registrada e licenciada pela Embrapa junto com a empresa NOAA e tem o produto, o nome, né, Auras, né? É uma formulação líquida baseado em esporos dessa bactéria para tratamento de sementes, podendo ser também colocado nos sulcos de rega de plantio, por ocasião do crescimento dessa planta. Exato, Itamar. Excelente, né, você trazer e dividir toda essa questão, né, de como vocês já estão trabalhando em lavouras, Sim, por exemplo, de milho, de soja, que tem o enfrentamento em algumas regiões aí de grande estresse hídrico, como a gente sabe. E sim, quais seriam esses próximos passos, né, dessa tecnologia, por exemplo, ampliar para outros cultivos também, né? Quais sim, são os sim. próximos direcionamentos, pesquisador? Nós estamos com experimentos de campo em algumas culturas, como café e cana-de-açúcar, com bons resultados também, e aumento de produtividade. O que é interessante é que, além de mitigar o efeito da seca, ou seja, a bactéria protege a planta do estresse por alguns dias, mesmo nessas condições de estresse, por precipitação diminuída em algumas regiões do Brasil, a bactéria tem a capacidade de, além de mitigar o efeito, de promover o crescimento numa época bem crítica, principalmente, às vezes, por ocasião do florescimento, enchimento de grãos. Então, nessa época, quando falta chuva e tem essa bactéria inoculada nas plantas, né, ela não diminui o crescimento, ela continua crescendo a planta. E tem melhorado o rendimento em cerca de 4 a 8%, às vezes até 10% o rendimento de grãos em algumas áreas com estresse hídrico. Então, você percebe que é um produto que vale a pena usar. Não só por causa da seca, mas que promove o crescimento, mesmo que não tenha seca, né? Então, os próximos passos é o registro para a cana-de-açúcar.
Exato, muito bom você falar também então sobre a utilização tanto em lavouras de cana-de-açúcar quanto do café também, já com Sim, resultados expressivos e que realmente está aí ao alcance dos produtores rurais. Era algo que já era uma demanda mais antiga, né, dado a todo esse cenário que a gente vem enfrentando e a gente viu, por exemplo, o que aconteceu nos estados do Sul nas últimas 3 safras, mais especialmente ali no Rio Grande do Sul. Ou seja, sim. é uma demanda já bastante forte do setor, essa questão de plantas, né, de fato mais resistentes ao estresse hídrico e que ao mesmo tempo promovam mais rendimento, mais incremento, mais produtividade e ao mesmo tempo o pilar da sustentabilidade também está assim intrinsecamente aí envolvido, né, nessa tecnologia, não, pesquisador? Olha, é bem interessante. Não tem jeito, né? As mudanças climáticas, elas vieram, elas estão aí, né? Não é uma coisa que as mudanças climáticas, o aumento da temperatura, a diminuição da precipitação vai se intensificar. Não, elas já estão, né? Vocês percebem, como você falou mesmo, que em 2021 e 2022 as maiores secas e os maiores aumentos de temperatura, não só no Brasil, mas no mundo. Percebe que na Europa, perceberam na Europa, morte de muitas pessoas, a Itália com 47,5 graus centígrados. Quando se aumenta a temperatura, você tem ainda, e dependendo do tipo de solo, como um solo arenoso, você tem uma temperatura mais elevada e solos mais secos, né, comprometendo a lavoura. Como é que compromete? Né? A primeiro dano que uma planta tem sobre estresse hídrico e alta temperatura é a diminuição da fotossíntese, lógico, né? Você diminui a fotossíntese, com a diminuição da fotossíntese você tem um rendimento menor, quando não morre a planta, e você tem a formação dentro da planta, endogenamente, a formação de radicais livres. E é interessante que esse produto, a bactéria, quando inoculada na planta, ela induz na planta, né, a formação de enzimas antioxidantes, Uhum. né, que diminui esses radicais livres e a planta sofre menos. Né? Então, é uma bactéria, um bacillus da espécie Ariabatae, que tem essa capacidade aí de não de melhorar as enzimas antioxidantes da planta para reduzir esses radicais livres e outras características da planta, danosas a plantas, né? Então, com o aumento da temperatura, pelo menos aí de 0,5 ou 1% que aumente a temperatura durante um ano, eu imagino daqui a 10 anos. Percebe-se que um dos maiores limitadores da produtividade agrícola no mundo inteiro é a seca. É o maior problema. Quando tem uma praga, uma erva daninha, um inseto praga, você tem alguns métodos de controle, né? Você tem um pesticida, seja químico ou biológico, mas quando você tem a seca, como nós driblamos esse efeito? Quais são as táticas, as estratégias para controle da seca e de alta temperatura? Quase que não existe. A melhor maneira é o desenvolvimento de variedades tolerantes ao estresse hídrico. É um caráter complexo, né? É um caráter genético quantitativo difícil de obter variedades existentes. Perceba também que as nossas variedades, as nossas culturas agrícolas, quase todas são sensíveis ao estresse hídrico, né? Embora tenhamos hoje o desenvolvimento de novas variedades, mas você ter uma bactéria que mitiga esse efeito em pouco espaço de tempo é uma dádiva da natureza, não é isso? E essa bactéria é encontrada naturalmente na caatinga, né? O trabalho durou muito tempo porque para ajustar a dose, crescimento dessa bactéria, estudar os mecanismos pelos quais e como ela controla, né, o efeito do estresse hídrico, leva esse tempo, não é fácil, né? Não Uhum. é pegar ali, chegar na caatinga, tirar uma bactéria, isola. Olha, existem várias linhagens dessa espécie, né? Mas nem todas funcionam como essa espécie que está nesse produto.
Perfeito, então, muitíssimo obrigada, pesquisador Itamar, Nada, da Embrapa Meio Ambiente. Excelente explanação aqui para a gente, mostrando aí esse bioinsumo, essa nova tecnologia que, além de ser sustentável, principalmente tem a questão de combater aí o estresse hídrico e realmente fazendo com que a planta se desenvolva mais e melhor, que inclusive com aumento, aí, incremento do rendimento, da performance ali daquela planta. Muito obrigada, viu? Um ótimo dia, obrigado. excelente semana, Itamar. Para vocês também. Um grande abraço. Um Obrigado. abraço.